O meu nome é Paulo Amado e eu coordeno a Unidade de Medicina Desportiva e, nomeadamente, o Grupo do Pé, que hoje trouxemos aqui um tema que achamos algo inédito em ortopedia e também que nos identifica muito em relação a outras unidades. Nós representamos aquilo que nós chamamos o Grupo Instituto Médico do Pé, aqui no hospital, com o grupo que eu já vos apresentei. E realmente vamos falar, o tema que pensamos hoje aqui trazer é sobre artroplastias do tornozelo, porque realmente é um tema inovador, um tema do qual temos muita experiência e que realmente pode ter interesse discutirmos. A articulação do tornozelo é uma articulação algo especial, uma articulação congruente, é uma articulação extremamente exigente em ponto de vista biomecânico e não podemos esquecer que sustenta todo o resto do corpo. A nossa experiência é já longa, são cerca de 20 anos em artroplastias de tornozelo e podemos dizer mesmo uma das maiores experiências a nível da Europa e seguramente na Península Ibérica. Temos participado em muitos cursos de cadáver que fazem a diferença, este aqui em França, em que realmente é importante tomar contacto diretamente com esta técnica que é muito exigente. Mas o que é que estamos aqui a falar hoje? Estamos a falar sobre tratamento cirúrgico de artroses do tornozelo. Vou passar à frente tudo que é tratamento médico, tratamento conservador, desde medicação, fisioterapia, tudo isso tem o seu lugar, mas chegamos a um ponto em que realmente tem que haver uma decisão de um tratamento cirúrgico. E eu ia dividir nestas 4 alternativas que temos e que, nomeadamente, são sempre muito discutidas com o paciente e entre ortopedistas qual a melhor atitude. E temos, primeiro, a artroscopia, temos as artrodeses, as osteotomias e depois outra coisa que se pode realmente hoje em dia falar muito é sobre as artroplastias ou as próteses de tornozelo. Eu direi que o ortopedista é um defensor da mobilidade. Temos sempre que pensar na mobilidade dos nossos pacientes. Bloquear uma articulação é sempre algo que pode ser a única solução, mas deverá sempre ser encarada como a última solução, nomeadamente para tratar a dor, para tratar artroses graves da articulação essa que já não tem outro remédio, mas temos sempre uma alternativa e as próteses, desde a anca, desde próteses do joelho, hoje em dia quase que todas as articulações se podem fazer próteses, até na coluna, portanto, mesmo o tornozelo não escapa a essa alternativa. Como disse há um pouco, temos a possibilidade da artroscopia, que é um tratamento muito pouco invasivo, um tratamento fácil de muitas vezes atingir a articulação, mas muito limitado nos seus resultados, porque realmente estamos a tratar uma articulação que já tem uma destruição marcada e que muitas vezes só fazer um shaving de articular é algo que é muito limitativo em termos de resultados e muito limitado também em termos de tempo. Há outras soluções, nomeadamente a artrodiastase, que é com estes fixadores externos fazermos uma extração da articulação, tentar desta forma que haja uma regeneração da articulação, mas muitas vezes não se consegue. Uma das coisas que se tem feito ultimamente e que está muito em voga também são as osteotomias corretoras. Lá está, tirando história também a nossa experiência que temos no joelho, as osteotomias distais da tíbia ou as osteotomias, por exemplo, do calcâneo, que vamos mostrar daqui a bocado, podem ser uma solução também antes de partir para uma artrodese ou para uma prótese de tornozelo. Mas eis que chega a uma situação destas. E estas muitas vezes é a situação com que os pacientes nos chegam, com uma destruição marcada da articulação, com uma grande deformidade, com até uma subluxação da articulação e que, claro, com dores marcadas, que impossibilitam a marcha normal. Esta sempre foi a solução mais usual, que é fixar a articulação, a artrodese tibiotalar, que pode ser com parafusos como aqui vemos, que pode ser também assistida por artroscopia, pode ser com vareta, enfim, em várias maneiras e que realmente nos dá
uma solução, aqui mesmo atingindo a subastragalina, quase como uma panartrodese, em que pode ser realmente uma solução a adotar em muitos casos, já com a destruição marcada que os pacientes nos chegam. No entanto, casos como este fizeram-me pensar há muitos anos. Isto é, e vem a radiografia desta paciente, ela caminha com marcada dificuldade, tem uma artrodese tecnicamente perfeita, mas realmente não está satisfeita nem com a sua marcha, nem com os seus sintomas, continua com dores. Portanto, a artrodese não é, sendo uma solução que realmente é a solução mais usual, não é realmente uma solução, muitas vezes, que nos satisfaz, e principalmente ao doente. Outro caso aqui, aquilo era uma doente mais idosa, aqui é um doente muito novo, com 35 anos, e reparem, ele anda desta forma. Mais uma vez, uma artrodese perfeita do ponto de vista técnico, sem nada a apontar, neste caso com grampos e parafusos, como vem à vossa direita, mas ele anda desta forma. Portanto, será isto lícito? Não teremos outra solução? Por outro lado, aparece-nos este doente, que há cerca de 10 anos tinha sido operado, andar desta forma, trabalhador da construção civil, andar aqui em bicos de pés, como veem, quando lhe pedimos a fazer isto, e ele tinha, como vemos à vossa direita, uma prótese do tornozelo, que foi uma das primeiras próteses que nós realizamos há cerca já de 10 anos. Portanto, há realmente algo que temos que pensar, haverá outra alternativa àquilo que se fala como fixação à artrodese do tornozelo, e é uma alternativa que tem que ser muitas vezes discutida com o doente, porque é mais fisiológica, mais anatómica, mas também mais limitada no tempo, claro. As artroses do tornozelo são diferentes das artroses do joelho ou da anca, e isso realmente vai implicar diretamente na técnica, porque quer na anca, quer mesmo no joelho, temos artroses primárias, são artroses evolutivas, e no tornozelo temos muitas vezes artroses secundárias ou uma fratura antiga. As artrodeses está realmente estudado que diminuem a capacidade de marcha, aumentam muitas vezes o consumo de oxigênio, a atividade muscular e muitas vezes dificultam tarefas básicas do dia a dia, como subir escadas, levantar-se uma cadeira. É óbvio que as indicações nas próteses de tornozelo, que será sempre a nossa primeira alternativa em relação a uma alteração degenerativa da articulação marcada, serão as artrites reumatoides, as artroses primárias, mas muitas vezes vamos encontrar as artroses pós-traumáticas, isto é, de um doente que teve como antecedentes uma fratura. É uma técnica muito exigente, muito mais exigente que a artrodese, e que realmente requer alinhamentos corretos, e daí temos que fazer muitas vezes outros gestos cirúrgicos que são complementares, desde alongamentos do tendão daqueles que vêm em cima à direita, como realmente osteotomias da tíbia e osteotomias do calcâneo. Tem também contraindicações, como é óbvio, ter existido no seu antecedente infecções, alterações neuropáticas graves, necrose do astrágalo, embora dependendo do grau dessa situação. Mas realmente o tornozelo é uma articulação difícil do ponto de vista biomecânico. É uma articulação que não é uma roldana pura, é uma articulação muito dependente também dos ligamentos, da estabilidade que permitem dar esses próprios ligamentos, não só do lado externo como do lado interno, e, como digo, muito específica também, porque é muito congruente, e pequenas alterações de deformidades ou pequenas alterações mesmo da cartilagem podem levar a graves problemas. Daí é importante nós investigarmos qual o tipo de prótese, qual é o melhor modelo para o doente que está em causa, porque muitas vezes vamos encontrar deformidades marcadas. Os cortes têm que ser o mais poupadores quanto possível, porque temos sempre a alternativa, num doente com uma prótese que as coisas corram mal, de evoluir para uma artrodese de tornozelo. O contrário, não sendo impossível, isto é, de uma artrodese para uma prótese, é já muito difícil tecnicamente, embora tenhamos 3 casos e um deles vou mostrar mais à frente. Portanto, como digo, é extremamente uma técnica exigente e que é importante ter uma longa curva de aprendizagem. A questão fundamental é sempre esta:
qual será a nossa melhor solução para aquele paciente que estamos a ver, se uma artrodese, se uma prótese, qual realmente, haverá um plano ainda, apesar de tudo, para os dois. As artrodeses, como é óbvio, sendo uma técnica muito antiga, uma técnica já com muitos casos clínicos, alguns deles, autores, apontam 100% de casos clínicos de bons resultados, o que é, de certa maneira, algo que de não acreditar muito, porque não é isso que muitas vezes que se passa. E dizem os artigos realmente que não haverá ainda uma diferença muito grande em termos de resultados clínicos, porque realmente há pormenores importantes. Este é um artigo que nós publicamos junto com os colegas espanhóis já há uns anos e que, curiosamente, mostra também uma situação, principalmente o artigo do lado esquerdo, publicado numa revista europeia de pé e tornozelo, em que, curiosamente, casos abaixo de 50 anos têm ainda melhores resultados do que casos com já mais de 50 anos. Aquilo que é uma ideia um bocado diferente daquilo que nós temos das próteses da anca ou do joelho. No entanto, ali os primeiros 100 casos que estudámos, um estudo multicêntrico, apontavam cerca de 85% de bons resultados. Fazendo um pequeno historial da nossa experiência, começamos por este. Este é um caso que eu acho muito interessante, porque é um caso de uma artrite reumatoide, que em 2002 foi das primeiras pacientes que nós aplicamos e vemos uma prótese que nós já não usamos em baixo e que tem de curioso que é uma doente que tem atualmente cerca de 8 próteses. E vemos aqui, tem 2 próteses da anca, sendo da anca esquerda já revista, 2 joelhos, ainda com próteses também antigas, e 2 tornozelos, um ombro e um cotovelo. É uma artrite reumatoide grave, mas há muitos casos. Claro que este caso, com grandes deformidades, serão casos que provavelmente a melhor opção será evoluir para uma artrodese. Mas muitas vezes na artrite reumatoide, com destruições graves, como vemos aqui, é ao contrário. Será a melhor solução sempre, é uma prótese do tornozelo, neste caso, em que a mobilidade que vocês podem ver é excepcional. É óbvio, e isso faz-me sempre lembrar, é uma técnica muito exigente e isso é importante frisar e que tem que se ter uma longa curva de aprendizagem. Segundo os artigos, dizem que tem que se ter no mínimo 50 casos para ter já uma experiência importante. Casos mais ainda que vos vou mostrando, alguns com deformidades angulares, mas que partimos diretamente para uma prótese, como veem aqui. Outros casos com fraturas também e que não deixa de ser possível fazer uma prótese e depois um controle durante já o tempo operatório da mobilidade que vamos encontrar na prótese. Como é óbvio, é importante também mostrar complicações. Disse que é uma técnica exigente, é uma técnica que muitas vezes nós cometemos, os erros pagam-se caros, há pequenas alterações que nos exigem cirurgias de revisão, algumas delas poucas, com quistos subcondrais, como vem aqui, quistos periprotésicos, com algumas exostoses, que muitas vezes são necessárias rever em segundo tempo. Ou, como neste caso também é raro, luxações, tal como aparece na luxação das próteses da anca, ou até alguns casos de luxação muito raros, luxação de próteses de tornozelo. Aqui também se pode dar. Casos complicados, durante a cirurgia que fez uma fratura de um balelo externo, as tais cirurgias que temos que fazer como adjuvantes, não só como osteotomias do calcânio, no mesmo tempo cirúrgico, como veem aqui, e que permita alinhar a prótese, e é importante. É outra área que nós temos experiência, mostra aqui um pequeno apêndice, tem a ver com as osteotomias do calcânio, em que nós desenvolvemos este tipo de material de osteossíntese, este tipo de placa que foi desenhado por nós e que realmente é produzida agora em França por uma fábrica francesa para todo o mundo, em que nos dá uma estabilidade muito melhor do próprio osteotomia do calcânio e, como veem aqui, que é importante muitas vezes fazer no mesmo tempo cirúrgico com as próteses do tornozelo. Daí é fundamental criarmos as melhores condições para que o resultado final seja positivo e que com a satisfação do próprio doente.
Vamos mostrando casos mais complicados, alguns deles, em que a prótese, como vem aqui, houve um pequeno afundamento, tivemos que compensar este pé equinovaro com uma osteotomia também corretora do calcâneo, como vem aqui, e no mesmo caso ainda. As coisas têm que ser feitas com rigor, ou temos que procurar o rigor. E aqui há um estudo, daí que nós temos que perceber que após uma prótese do tornozelo, saber alinhar corretamente o membro. E que graus é que precisamos? E que osteotomias é que precisamos? Isto é outro estudo feito com a PicMed, que é uma empresa portuguesa de Braga, em que através de estudos em TAC nos consegue dar uma ideia de como é que o doente vai ficar após uma osteotomia, de uma forma rigorosa, quais são os ângulos que temos que corrigir, quais são o sliding, qual é a translação que precisamos na osteotomia do calcâneo, e aqui, usando a placa que nós desenhamos, vamos conseguir imaginar, planear perfeitamente a cirurgia antes de a fazer, de forma que vamos mais seguros para este tipo de cirurgia no final. Há algumas complicações, obviamente, necroses de pele, mas que realmente nos vai dar uma segurança em termos de osteotomia. Aqui feito por um grupo do Hospital de São Sebastião, na Feira, usando a nossa placa, e como veem, ela nos dá um sliding, dá-nos, no fundo, vai, do ponto de vista dinâmico, levar o calcâneo à posição que nós desejamos e que é importante, muitas vezes, para proteger o próprio doente. E depois, com fisioterapia, mais casos ainda, estes aqui. Finalmente, mostrar-vos casos, eu diria, especiais, com prótese de tornozelo. Este é um paciente que nos procurou, reparem com uma necrose grande do astrágalo, já com uma artrodese subastragalina, mas que era caçador. E ele não imaginava sequer ficar com o tornozelo bloqueado. Obviamente, do ponto de vista técnico, estamos a mostrar casos especiais, não casos usuais como vos mostrei há um pouco, mas que realmente partimos em conformidade com o doente, sabendo ele também os riscos que corre de revisões cirúrgicas, sabendo ele que se as coisas não dessem bem, teríamos que ir para uma artrodese do tornozelo, desenvolvemos este tipo de cirurgia que vem à vossa direita e com um resultado muito satisfatório, como vem também da parte do doente, e aqui a reconstrução de tudo em 3D. Esta prótese já tem cerca de 4 anos, já está a afundar do lado anterior e vamos ter que rever, que é um dos aspectos negativos das artroplastias, é que efetivamente muitas vezes precisa de alguns atos cirúrgicos de revisão. Uma doente inglesa que vive em Portugal, no Algarve, em que realmente nos procurou também pela especificidade, tinha, como é óbvio, a solução que lhe apontavam era da artrodese, ela entendia que não, achava que não, e que nós colocamos uma prótese do tornozelo, que depois tivemos também a fazer um gesto associado a uma osteotomia do calcâneo, e a paciente anda desta forma, isto nas nossas instalações, e que, não tendo uma mobilidade excepcional, mas consegue resolver a marcha sem apoio externo e com um grau de satisfação fantástico. Outro caso com uma subluxação anterior, aqui que não com uma grande deformidade, não com uma grande destruição, mas sintomaticamente muito marcada, também curiosamente uma paciente do sul do país, e que, isto é, na consulta revisão um ano após, em que marcha muito satisfatoriamente, diz que apenas dói um pouquinho lá do malelo externo e sem qualquer tipo de dor. E aqui podemos verificar a mobilidade que ela tem neste tornozelo, que eu direi é perfeitamente normal. Eu poderia estar aqui a mostrar, temos cerca de 450 casos neste momento, nos 20 anos como temos de experiência que eu vos apontei, e que realmente são casos, que muitos deles muito específicos, que nos dão, que eu direi quase que a nossa imaginação nos leva a tentar sempre a melhor solução para o paciente. E casos deles muito difíceis, com deformidades grandes e que realmente nos colocam muitas vezes a possibilidade de fazer prótese já com a experiência que temos. Este é um caso de um paciente que mantém a necessidade, a opção de uma prótese de tornozelo, que já foi revisto cerca de 3 vezes, com uma instabilidade externa, ao fim de um ano vai tendo problemas e que depois acabou noutra revisão no final.
casos ainda mais, todos eles com a sua especificidade, todos eles têm que ser estudados corretamente e que é importante termos essa noção. Um caso interessantíssimo pela idade do doente, veem ali, nascido em 1973, um doente com uma pós-fratura do pilão tibial, uma fratura grave, e que a opção foi pela prótese de tornozelo, e que o doente, um mês após a cirurgia, nos aparece desta forma, já muito satisfeito e vive em Angola e que realmente consegue fazer até agora a sua vida normal. Falei eu no início que quando fazemos uma prótese podemos evoluir para uma artrodese do tornozelo se as coisas falharem, se houver todo tipo de complicações. O contrário não é fácil, mas não é impossível. Este é um caso, por acaso também de uma paciente de Lisboa, em que foi feita uma artrodese bem, sem qualquer problema, mas a paciente mantinha bastantes sintomas dolorosos, uma claudicação marcada, com necessidade de apoio externo de canadianas, e que, depois de uma conversa, depois de mostrarmos todas as possibilidades e os riscos que corríamos, obviamente, resolvemos optar para uma desartrodese, isto é, retirar todo este material e voltar ao início fazendo uma prótese do tornozelo, que é aqui que se mostra, em que nós vemos que, sendo uma cirurgia já algo complexa, e que no final conseguimos retomar a mobilidade, que era isso que ela pretendia do seu pé, e que no final também se mostrou bastante contente. Finalmente esta radiografia, porque representa o nosso ex-libris, é um doente que foi feita a terceira revisão de uma prótese de tornozelo, em que, neste caso, uma cirurgia que demorou cerca de 4 horas, com toda a correção do pé, e que, para vos mostrar, eu diria era o caso realmente paradigmático para dizer que é uma cirurgia muito complexa tecnicamente, que requer um treino muito grande e que é importante. No entanto, as próteses de tornozelo, desde há longos anos, as próteses em gerais, são, eu diria, uma arma importante do ortopedista para tratar as artroses das várias articulações dos nossos pacientes, e desde há muitos anos, eu diria mais de um século, que usamos este tipo de materiais que nos possam substituir as articulações. É óbvio que esta era a mobilidade que eu pretendia em todos os meus doentes, nem sempre será possível, mas realmente a troca de experiências, a troca de ensinamento, que estamos sempre a aprender, isto é importante, cursos de cadáver, que nos possam dar, na realidade, tentar ver quais as dificuldades e podermos compartilhar a nossa experiência, aprendendo sempre com os outros. Finalmente, a equipa, alguns elementos, a nossa equipa felizmente já é muito maior do que o que está aqui do hospital, e agradecer a vossa atenção, e sempre que quiserem são bem-vindos para podermos partilhar a nossa experiência em artroplastias do tornozelo.